Olha só, e termina nesse domingo, o prazo para os partidos políticos definirem os candidatos para as eleições desse ano. A confirmação de quem vai realmente disputar um cargo para deputado, senador, governador ou presidente precisa ser dada durante a convenção do partido. A partir daí é que é feito o registro da candidatura. E quem vai nos ajudar a entender aí melhor esse processo todo e quais os próximos passos é o advogado eleitoral Leonardo Paletó. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia, telespectador da InterTV Cabo Gi. Bom, a partir do domingo, o que acaba? Então, acabam os prazos para as convenções, o momento em que os partidos eles se posicionam em relação aos seus candidatos, é isso mesmo? Justamente, Michele, para poder participar do processo eleitoral, do pleito eleitoral, existem os regramentos, que são ditados pelas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e também estão na legislação. Então, um dos grandes pré-requisitos para que o partido possa concorrer ao pleito se dá com relação à questão da realização das convenções partidárias, que é o momento, mas sobretudo para as eleições proporcionais, que são as eleições que envolvem os cargos para essa eleição de deputado estadual e deputado federal, para eleger, dentre aqueles que são os filiados e que têm intenção de concorrer, quais seriam aqueles candidatos aptos, Então, esse momento é o momento da convenção partidária. E ela não serve só para isso, Na convenção partidária, quando o partido se reúne, ele também determina uma questão que é preponderante, que é a formação das coligações partidárias. A gente sabe que muitos partidos, existe essa figura no ordenamento eleitoral, eles têm a possibilidade de se juntar, as siglas, as agremiações, em um grande bloco e formar uma coligação partidária. Então, tudo isso, todo esse processo que antecede a escolha mesmo, é onde é escolhido o nome do partido político, onde são determinados os números dos candidatos. Uma questão muito relevante é que as convenções também têm que apontar para os candidatos desproporcionais pelo menos o limite de 70% para cada sexo, 70% e 30% para cada sexo. Eu não posso ter, por exemplo, num partido que vai escolher só homens ou só mulheres, eu tenho que ter essas vagas reservadas para aquela proporcionalidade. Então, ou seja, é 70% homens, 30% mulheres? Na verdade, 70% para cada sexo. Poderia ser 70% mulher e 30% homem, mas é mais convencional. A gente sabe que o homem termina se dedicando um pouco mais à política, que a figura do homem sempre prevaleça, é o que vem acontecendo historicamente. Mas poderia ser o contrário. A questão é que tem que reservar pelo menos 70% para cada sexo. Então, o período de convenções partidárias se iniciou no dia 20 de julho, e vai agora até o dia 5 de agosto, A maioria dos partidos políticos, na verdade, deixaram para fazer as convenções agora, nesse último final de semana. Alguns já fizeram, já até têm pedido de registro de candidatura no tribunal. Porque a partir da convenção já pode pedir o registro? Justamente, se você já fez a sua convenção, você já está com seus candidatos organizados, você já lavrou sua ata, que é um dos grandes pré-requisitos para você, a ata da convenção, que vai realmente expor tudo. Você tem que comunicar até 24 horas após da realização da convenção ao Tribunal Regional que a convenção foi realizada e que aqueles são os candidatos àquele pleito. Então, a partir daí já está vigorando o prazo até o dia 15 de agosto, às 19 horas, para o partido político ir ao tribunal e fazer o seu requisito de registro de candidatura. Aí, a partir do registro de candidatura, uma coisa que eu ainda não consegui entender é que tem as coligações que elas podem ser diferentes no âmbito da majoritária e da proporcional, tem isso também? Podem ser coligações diferentes? Isso não é complicado, mas na verdade exige uma determinada explicação. A primeira coisa que tem que se dizer é que não existe no Brasil a verticalização. O que significa isso? Vamos imaginar o contexto nacional. Partido A se colega com o partido B em âmbito nacional para uma chapa de presidente da República. Isso não vincula esse mesmo partido A e esse mesmo partido B a se vincular em âmbito estadual. Então, não existe essa verticalização. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que apontar. Entretanto, vamos imaginar agora só no contexto estadual. Eu tenho a chapa para governador do estado, certo? Eu tenho partido A, partido B, partido C e partido D que se coligaram para aquela chapa. Esses partidos que já estão coligados nessa chapa guarda-chuva, nessa chapa mãe para a majoritária, eles não podem vir a se coligar para as chapas proporcionais de deputado federal e estadual com outros partidos que não estejam dentro dessa chapa mãe. Então, o que existe é essa vinculação em âmbito estadual à coligação majoritária. Então, se a coligação majoritária, que é majoritária para a campanha de governador e de senador, ela se coligou entre, por exemplo, 10 partidos estão coligados. Para as eleições proporcionais, eu até posso fazer 2 ou 3 coligações, mas entre os mesmos partidos que estão abrangidos por essa chapa mãe, essa chapa guarda-chuva. Então, se eu tenho 10, eu posso ter uma coligação de 5 e outra coligação de 5, e me subdividir em coligações proporcionais, que são os cargos de deputado federal e deputado estadual. E isso, qual a vantagem disso? A vantagem disso é porque, às vezes, para a coligação majoritária, sobretudo com relação à questão do tempo de televisão, isso é muito relevante,
Porque os partidos eles querem sempre agregar mais partidos para que eles possam ter, na época que começar a propaganda no rádio e na TV, que é apenas no dia 31 de agosto, né, eles possam ter mais tempo para poder expor suas propostas, já que a gente sabe que a televisão e o rádio trazem uma grande visibilidade para a campanha. Então isso agrega, termina que isso soma para a campanha eleitoral. E quando você termina colocando uma grande chapa, uma grande coligação para as eleições proporcionais, isso pode ser muito dificultoso na hora do coeficiente eleitoral, que é quando os partidos têm que chegar àquela quantidade de votos para poder eleger os seus deputados. Então, sempre há uma reorganização, de forma que eles possam acomodar as legendas para aquelas que são mais fortes possam puxar os votos daquelas que são mais fracas. Então, todo um jogo, né? Isso é o bacana da política, é todo um jogo que tem nesse processo eleitoral para que os partidos possam conseguir arregimentar os seus candidatos, os votos, consequentemente, e conseguir eleger aqueles que realmente merecerem, que são mais importantes, né? E já que você falou aí em programa de rádio e TV, quando é que começam essas propagandas no rádio e na TV? A propaganda no rádio e na TV começa a partir do dia 31 de agosto, né? Pela legislação, são 35 dias antes da data que inicia a eleição. E a gente sabe que muitas vezes é quando a campanha realmente ganha corpo, né? Mas antes disso, eles já podem começar a divulgação? Já pode. A partir do dia 16 começa a propaganda eleitoral realmente oficial, quando você pode divulgar seu número, quando você pode pedir o seu voto, você pode fazer carreata, passeata, comício, tudo está autorizado, expor seu jingle. Agora você só pode realmente entrar na casa do telespectador via rádio e TV a partir do dia 31 de agosto. Leonardo Paletô, advogado aí eleitoral, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição.